Bem-vindos em mais um encontro desse estudo maravilhoso sobre a série psicológica Joana de Ângeles, neste conjunto de conhecimentos, conceitos e possibilidades que a Prefeitura nos traz em relação à psicologia espírita, a proposta do Evangelho e a proposta do Espiritismo para todos nós. Então, damos as boas-vindas também a Adriana e a Marluce, que estão conosco hoje, né, para trabalhar o livro Momentos de Saúde, capítulo 10, A Verdade Libertadora. Esse tema tão importante, essencial, como tudo que a Benfeitora nos traz, é repleto de profundidade, riqueza de conhecimento. Então, já provocando a Marluce e a Adriano, né, a gente começar a refletir, a pensar um pouquinho as questões que ela nos traz. Eu quero lembrar que Joana, em outros momentos da série psicológica, ela usa a verdade com V maiúsculo, né, como sinônimo de Deus, né? Chegar à verdade, Deus é a verdade. Chegar à verdade é chegar em Deus. Então, de uma certa maneira, verdade e Deus se equivalem, né? Porque, de uma certa forma, tudo parte dele, né? E nós partimos dele e vamos ao encontro dele, né? Ao encontro dessa verdade que é sustentada por ele. E aqui, então, ela o título do livro é justamente a verdade que é libertadora, mas ela fala de uma outra verdade também, né? Que é a verdade relativa, não é a verdade objetiva. Esse mundo está cheio de verdades, né? Uma verdade que ela põe em itálico, né? Para poder realmente questionar, né, o que seja a verdade do mundo, né, a partir de conceitos frágeis, esdrúxulos, e ela vai, então, de uma certa maneira, durante o capítulo, tensionar, né, provocar um diálogo entre essa questão da verdade, né, criada pelas ilusões do homem, e a verdade como esse caminho, né, para Deus, para a realidade realmente dos valores espirituais. Então, gostaria de poder ver com vocês como é que vocês sentiram esse capítulo, que querem trazer para a gente poder começar a iniciar esse debate hoje. A Marluce que gosta da frase, né, Marluce? Vamos começar pela frase. Você que ama as frases. Né? Vamos começar pelas afirmações da Joana, então, né? Isso. Olha, ali ela está com letra maiúscula, né, gente? A verdade divina, né? Penetra-me e transforma-me. Ao deixar-me impregnar, renovo-me. E todas as acusações que me fazem os frívolos e maus não me atingem, não me perturbam. Permito-me seguir a trilha da libertação com entusiasmo e paz. A verdade divina inunda minha consciência. Penso e ajo com correção. E o que me chamou muito a atenção aqui nesse capítulo é que quando ela fala dessas verdades, né, com letra minúscula, como o Gelson pontuou, ela fala de duas, para mim assim me pegou, ela fala de duas dimensões. Existem verdades que nós tomamos que vêm pelo coletivo, né, que são esses conceitos frágeis, filosofias esdrúxulas, né, ideias estapafúrdias, e que muitas vezes a gente nem se dá conta. E tem essa verdade que tem esse cunho mais pessoal, né, é a minha verdade. Então, eu tenho a minha verdade, tu tem a tua verdade, e isso provoca tensões, afastamentos, né, e que a gente está vivendo muito no mundo contemporâneo. E aqui ela fala de muitos atributos do que é a verdade, quando a verdade está, e quando a verdade não está, né, que ela começa nessas afirmações ali do início, né, então a verdade que traz paz, que traz libertação com entusiasmo. Então, eu gostei muito dessa forma dela trabalhar esses dois aspectos, assim, né? E eu gostei muito que ela coloca, assim, praticamente 3 verdades, né? Então, ela traz a verdade do mundo,
que são isso que o Gelson fala dos conhecimentos esdrúxulos, essas ideias estarpafúrdias, eu não consigo nem falar, de tão maluco que são essas ideias, né? Que são aceitas por muitas pessoas. Então, se cria uma coisa e se acredita que é verdade, e isso coletivamente acaba sendo aceito. Depois tem a verdade individual, então isso que a Marluz fala, a minha verdade, a tua verdade, né? Então, essas verdades individuais, que são baseadas normalmente num desejo de poder, e aquilo que a gente viu que Jung fala que onde o amor impera não há desejo de poder, e aí essa questão toda do ego, né? Então, o ego, com essas lentes embaçadas, criando verdades totalmente equivocadas, verdades, né, que são verdades individuais. E aí ela coloca a verdade divina. Isso eu achei muito, assim, muito brilhante, né? Que ela fala que essa verdade divina, que está acima dessas paixões dissolventes, ela traz conteúdos iluminativos que faz com que a pessoa chegue ao conhecimento e à razão. Então, essa verdade divina, ela é capaz de separar o que é coletivamente construído e o que é uma questão do meu ego, que é uma ilusão egóica. Então, por isso que conhecereis a verdade vos libertará, que depois ela trabalha, né? Porque vai liberar disso, vai nos libertar da nossa confusão própria de nós mesmos e da matéria, né? Da ilusão dos sentidos. Eu acho interessante, porque realmente existe uma verdade. Então, isso, né, ou seja, existe uma realidade que é objetiva, sustentada, né, na própria presença de Deus, né, e nas suas leis que regem, né, a vida e o universo. Então, tem uma verdade da qual a gente não pode fugir, por isso que ela fala que essa verdade, né, paira sobre a sobranceira, imperturbável. Né? Ela é aquilo que é, independente do que tu queira justificar, independente da tua ilusão, independente do jogo que tu faz, independente da tua negação, a verdade existe. Né? E aí realmente tem essa verdade coletiva, e eu vejo muito assim, o espírito da época, né? Como a gente assimila uma imagem tão naturalmente, né? Que a gente é impregnado por um paradigma, né, com valores, conceitos que dominam uma época. Quando a gente reencarna, a gente está inserido dentro desse contexto, né, diluído nesse mar coletivo, e vamos sendo educados e vendo o mundo a partir do espírito da época. Por exemplo, hoje, né, o consumismo, o individualismo, o hedonismo, o culto exagerado ao corpo, ao prazer, né? A questão da superficialidade. Então, a questão, hoje em dia, do utilitarismo, tudo isso que ela vai trabalhar no homem integral, né? Esses sintomas atuais, e a gente reencarna como se isso fosse natural, como isso fosse realmente a forma correta, né, verdadeira de ser. A gente não questiona isso. E aí tem a verdade individual, que a gente se utiliza dessa verdade coletiva e faz um pacto de mediocridade entre a verdade do mundo e os interesses mesquinhos, egoístas, nossos, que envolvem os nossos interesses pessoais, que envolvem o nosso medo de se comprometer com a verdade real, né, de querer escamotear, de não querer pagar o preço pela vida, e vamos nos dando essas mão um para o outro, fingindo, né, que a verdade é essa, porque todo mundo concorda com essa ilusão, né? E aí o mundo cria, né, de uma certa maneira, esse jogo mentiroso da qual a gente se reveste e, de uma certa maneira, alimenta de várias maneiras na nossa forma de lidar com a realidade. Mas, afinal de contas, o que é verdade, então? E aí, no livro Despertar do Espírito, ela traz o conceito de verdade, né? Então, ela diz assim, que a verdade é tudo quanto é exato, real e confere com razão. E aí ela traz ainda um ponto de vista psicológico disso, né?
que é o saudável comportamental, emocional, propiciador de bem-estar e de harmonia. Então, aí ela traz esse conceito do que é capaz de propiciar a harmonia, né? E ainda ela complementa que a busca do self vai redundar no encontro da verdade. Olha que interessante, com a vida no sentido mais profundo, com a iluminação e a libertação dos atavismos e dos complexos perturbadores, né? Está na página 45 do Despertar do Espírito. Então, essa busca do self, essa busca dessa totalidade vai despindo o ser dessas exigências que o Gelson acabou de dizer, né? Criadas coletivamente, e se eu não usar aquele cabelo daquele jeito, ou a roupa X ou o tênis Y, eu estou fora desse contexto, né? Então, eu começo na busca do meu eu maior, do self, eu consigo saindo dessas verdades socialmente construídas e, inclusive, das personas que a gente vai estar construindo, né? Por isso que liberta, porque vai trazendo essa consciência maior do que realmente é importante e tirando a pessoa dessas exigências da matéria. Pois, Adri, e eu me fiz a pergunta oposta a essa. Então, o que não é verdade? E aí ela coloca aqui, né? Tudo quanto aflige, apaixona, agrilhoa, da verdade, nem sequer possui a aparência, porquanto essas expressões somente ferreteiam o ser, levando a paroxismos e a alucinações. Então, o que não é a verdade? E aí isso me chamou muito a atenção, né? Quantas verdades nós tomamos, e nós estamos vivendo num momento, né, de muitas imposições, né, de verdades que não podem ser questionadas. E aí, pensando, né, nesse momento que a gente está vivendo, né, a gente também vive num momento de muita insegurança. Então, muitas vezes nós nos aferramos àquilo que a gente acha que é verdade, né, ou compra essas verdades do coletivo, como vocês estavam falando, como uma forma de nos sentir seguros, de nos sentir aceitos, mas isso, ao invés de nos libertar, acalmar e dulcificar, muitas vezes nos perturba, porque faz com que a gente tenha que realmente abrir mão de verdades internas do nosso self, da nossa alma, em detrimento das necessidades do ego, né? Que é de ser aceito, que é pertencer. E aí a gente, ela usa ali em cima essa expressão, né? Aguerridas lutas de facções, de classes, de correntes. E como a gente vê isso, né? Então a gente acaba se filiando a isso, né? Às vezes, inclusive comprando, aceitando sem reflexão, posturas mais radicais, impositivas. Isso está longe de ser a verdade, como ela coloca aqui, né? É que aquilo que a Adriana colocou, né, Marluce, de uma certa maneira, essa verdade não é uma consciência de realidade, é um jogo de autoafirmação, de poder, né? Então, eu uso essas imagens como forma de veicular uma verdade, não porque eu estou preocupado com a verdade, estou preocupado em ser reconhecido, como você falou, afirmar meu poder, a ser aceito, ou manipular o mundo conforme meus interesses. E por isso que ela fala que desse jogo emocional, né? Que a gente fica num movimento muito emocional, mas sem critérios, sem avaliação, sem uma discriminação verdadeira, aprofundada, sem um trabalho de confronto, porque, de uma certa maneira, a gente está mimetizado com essas ideias, porque elas servem de um ponto de vista mais psicológico, do ponto de vista mais filosófico e conceitual. Ali, naquela ideia, eu me vejo, me configuro e me assumo frente ao mundo, nessa ideia que tu falava, nessa de ser aceito, né? E aí, como ela fala, na medida que a gente resolve viver uma imagem sem análise, sem aprofundar, né, aquilo que é verdade vai se tornando verdade, a gente vai acreditando, né? Vai acreditar que o mundo é plano, a gente vai acreditar que a vida é dessa tal cor, né? Porque de uma a gente quer acreditar, em função que aquilo está
sustentando outros fatores ligados ao meu mundo interno. E aí eu vejo, dentro dessa questão do fundamentalismo, né, do fundamentalismo religioso, político, fundamentalismo de ideias que estão ali, né, da pessoa achar que está com a verdade, né? E tem na mitologia grega Pan, né? Pan é aquele deusinho, metade bode e metade humano, que ele se torna muito violento ao sol do meio-dia. Né? Porque Pan, ele é o deus que está ligado ao mundo mais das sombras, onde tem uma água. Né? Então ele vem contrapor o homem em relação às outras coisas da natureza que eu me nego. Porque no sol do meio-dia dá a ilusão que a gente não tem sombra, né? A gente olha para a gente, que tudo está iluminado, porque a sombra está embaixo dos nossos pés. Então, o problema da verdade, justamente, o perigo, é achar que a gente está na luz. Né? Nós somos a luz que vai libertar, nós somos a única verdade. Né? A gente acha que a gente está iluminado e os outros estão errados. E, na verdade, a gente está no mais completa escuridão. Né? Que na alquimia chama do preto mais preto que o preto. Né? A gente está no fascínio da escuridão, nessa sol negro, né? Esse sol escuro, fascinado, tomado por uma obsessão e com uma forma de alucinação até, né? Psicológica, naquela ideia, e envenenado, tomado, aquilo que não é igual a gente é contra nós, e aí começa uma série de problemas seríssimos que a gente vê que está muito presente nos dias de hoje. Isso me lembrou também do Pedraza, né, aquele analista venezuelano, ele já é falecido, que ele fala desses aspectos estranhos da natureza humana que ele atribui a essa psicologia dos titãs, né? Então, ele chama de titanismo, por exemplo, esses movimentos fundamentalistas, totalitaristas, quando vem essas verdades que não podem ser questionadas, né? Onde não existe reflexão, há uma imposição no outro. E aí ele fala desses titãs, né, nessa transição entre esse homem primitivo e o homem civilizado, e isso está na nossa psique, né? Ele explica, né, que os titãs, eles eram anteriores na mitologia aos deuses do Olimpo, e eles representam esse período, né, onde não tinha lei, onde havia excesso, não tinha ordem, não tinha limite. Então, tudo que está ligado ao excessivo, né, quando a gente olha, por exemplo, a barbárie apresentando, né, hoje no nosso mundo contemporâneo, né, aí a gente estaria, então, nesse mundo do titânico, né, onde eu preciso destruir o outro, porque eu não suporto que o outro é diferente de mim, que o outro pense de mim, porque justamente não tem reflexão, que a Joana trabalha muito essa questão aqui da consciência, né. De uma certa maneira, o titanismo realmente é esse atavismo dos impulsos primários da nossa natureza. Né? A gente vê que as pessoas que querem impor a verdade, elas são tomadas, né, pela violência, pela força, pela carga emocional, e não essa verdade que conquista, né? Conquista porque ela é natural e verdadeira. Né? Que a verdade, quando ela se insera como algo que realmente ela não precisa se impor dessa maneira. Né? Então, esse titanismo fala dessa tendência ainda da gente, né? Ligado ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, de ser tomado por essas forças e que, de uma certa forma, representam ainda, como tu falaste, a nossa barbárie. Né? Então, não combina, né? A verdade não combina com esse tipo de comportamento. E aí ela coloca, né, que a verdade liberta, a calma dulcifica, né, e conhecereis a verdade que ela te libertará. Por que a verdade liberta, então? Então, eu gosto de estar lendo e estar fazendo essas perguntas, né? Então, por que a verdade liberta? Então, a verdade, ela traz essa contribuição de proporcionar para a gente a coragem, né, para esse enfrentamento necessário, não para o outro, mas para nós mesmos, e para a gente parar de ficar usando o mecanismo de defesa, né? Porque a gente, para não entrar em contato com a gente mesmo, a gente cai nesses movimentos de massa, porque enquanto eu estou preso no movimento de massa,
brigando por N fatores, ou exigindo que o governo, ou que, enfim, com qualquer outra coisa, faça alguma outra coisa, eu não tenho tempo para pensar em mim. Então, eu fico preso nisso, né? Então, por isso que eu preciso me libertar. Eu preciso me libertar e ter a coragem de parar de usar a fuga e parar de usar o mecanismo de defesa do ego, e isso vai, com a diminuição do uso do mecanismo de defesa, eu vou desenvolvendo essa harmonia entre o ego e o self, que vai gerando ampliação da consciência. E ela tem no Despertar do Espírito, falando sobre isso, ela diz assim: as contribuições oferecidas pela verdade, né, que são as condutas alienantes, constituem os mecanismos de fuga da realidade, portanto, a verdade em si mesma. Então, eu fujo da verdade em si mesmo por meio desses mecanismos alienantes que a gente vê nos titãs ali da própria sociedade de massa. Para que haja uma inversão de conduta, torna-se inadiável o processo terapêutico de recomposição da personalidade mediante a reflexão, diálogos, liberação de traumas e conflitos, né? Então, o diálogo tanto conosco mesmo, o diálogo interno, quanto de um processo psicoterapêutico, para que essa personalidade possa separar o joio do trigo, né? Quando Jesus nos fala da necessidade de separar o joio do trigo, vamos começar a pensar, essa verdade que eu estou brigando tanto é minha, é do outro, é social, ou realmente é essa conexão que começou de forma tão linda, né? Falando dessa questão divina, né? Dessa consciência maior, que ela traz essa verdade que realmente liberta. Interessante, né? Que eles comentaram o que é verdade, o que não é verdade, né? E agora está comentando o que a verdade proporciona, né? O que ela gera. E a Adriana está dizendo que a verdade liberta, acalma e dulcifica. Depois ela coloca que a verdade dá equilíbrio, estimula a ordem e o respeito às ideias dos demais. E mais no final diz: a verdade felicita sempre. Então, se a verdade traz felicidade, se a verdade dá equilíbrio, se a verdade, como disse a Adriana agora, liberta, né? Gerando harmonia, calma, dulcificando o nosso mundo interno, por que a gente foge da verdade? Por que a gente tem medo da verdade? A verdade é tão boa assim, como ela está falando aqui, né? Ela gera tanta coisa boa, né? De paz, nos liberta, nos gera felicidade, né? Por que então que a gente tem medo da verdade? A Adri falando ali, eu fiquei pensando, né, Adri, a gente precisa ter maturidade, né, tem que ter um ego maduro para encarar essa verdade, né, então, acho que a gente tem um pouco de medo dessa verdade, já primeiro por uma imaturidade nossa ainda, né, porque aqui ela traz uma coisa de que é preciso buscar essa verdade, então existe um trabalho aí, né, porque quando ela diz assim, que essa verdade, ela imperturbável, ela vai brindar-se àqueles que aspiram às concepções elevadas e entregam-se ao conhecimento e à razão. Para mim, aqui tem um trabalho desse ego, né, de sair dessa zona de conforto, de poder enfrentar aquilo que é assustador, né, que aí a gente entra nessas questões de sombra nossa, nesses atavismos que a gente está trazendo. Então, a busca da verdade em nós implica na gente em todo um trabalho aí psicológico, né, que vai demandar, como diz a Adri ali, a gente mexer em mecanismos muitas vezes arraigados em nós e que podem dar a sensação para o ego assim de insegurança, né? Porque eu fiquei pensando, não tem sentido a gente ter esse comportamento de querer impor uma verdade para o outro, né? Se a gente pensa no universo como uma coisa tão única, né? Por que eu quero que as pessoas sejam todas iguais, pensem todas iguais? Isso não faz sentido nenhum, a não ser que a gente se sinta muito inseguro mesmo, né? Então, acho que tem um trabalho aí, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas me ocorre isso, assim, né, de uma falta de maturidade mesmo, nossa, ainda.
Eu acho que entra essa questão, né, que ela até coloca que o que resolvas, olha só, o que resolva sem aprofundamento e análise considerar como verdade, e tal se converte. Então é isso. Dá muito trabalho eu ter que procurar a verdade que liberta. Então é mais fácil ficar preso na ilusão do sentido, ficar preso nessa questão do hedonismo, né, da busca exacerbada do prazer, a questão do Dioniso, fica lá entregue à bebida, à loucura, né, aos excessos de toda sorte, do que fazer esse trabalho que a Marluce coloca, né, um trabalho árduo, um trabalho longo, um trabalho demorado, um trabalho de aprimoramento, onde eu preciso desenvolver um feeling, uma percepção mais apurada. Então, é mais fácil para o ser imaturo ficar perdendo tempo no tempo que passa, ficar ali preso a estas exigências sociais, que é muito mais prazerosa, né, do que ele ter que fazer todo um trabalho para a conquista do eu maior, né? Que ele precisa tomar consciência, ter essa motivação interior, né? Ver quais instrumentos ele vai fazer para essa análise, essa reflexão de comportamento, para não mascarar a conduta, né? Então, por que eu tenho que desmascarar a minha conduta e descobrir um ego aí que precisa ser mudado? É tão melhor ter poder, né? Então, enquanto ele fica na luta para ter poder, ele se perde do amor, então ele vai ficando cada vez mais isolado, mais sozinho e com medo de encontrar a si mesmo. Então, aí essa verdade queima. Eu me lembro do Ícaro, né? Que ele vai com as suas asas de cera e ele voa cada vez mais perto do sol, né? Foi alertado para ele, não chega tão próximo ao sol. E ele se entusiasma no voo e vai, e aí as suas asas derretem e ele cai. Então, chegar muito perto desse sol pode se queimar por um indivíduo imaturo, com medo, né? O que é que eu vou encontrar lá? Né? Estou trazendo a questão da imaturidade, né, do indivíduo, desse ego, né, ilusório, e dessa ilusão do prazer que contradiz, né, na verdade, o que a verdade possibilita, né? O que a verdade se propõe, que é a felicidade, né? Então, a gente está também numa felicidade ilusória. Eu acho que a gente tem medo da verdade porque a gente não acredita em nós mesmos e não quer, e tem medo do amor, né? Porque se a verdade é Deus, e a verdade liberta, gera felicidade, o que impede eu chegar na verdade é eu não acreditar em mim. Essa imaturidade que vocês estão falando, para mim, ela é resultado de um desamor e um descrédito. Porque se eu acredito em mim, eu me amo, eu quero o melhor, eu quero a verdade. Eu acredito que eu posso vencer, eu acredito que eu posso ir além, que a verdade não me dói, que a verdade não me pesa, que a verdade não me condena, pelo contrário, a verdade só vai me libertar porque eu acredito que eu sou fruto desse caminho que a verdade que me possibilita. Isso é um ato amoroso, um ato de autoconfiança em mim, na vida e em Deus. Então, de uma certa forma, eu acho que a gente fica muito ainda nessa visão apagada, inferior de nós mesmos. Olha só, eu me contento com essa coisinha aqui, faço de conta que eu estou, né, comendo um banquete espiritual e eu estou aqui, né, na minha miséria humana, ficando feliz com isso, né? E não quero enxergar a verdade, porque parece que a verdade dói, é difícil, né? Mas não, a verdade é um convite para vai adiante, vamos adiante, tu pode, tu merece ir adiante, né? Mas a gente tem medo da verdade, porque a gente não acredita no amor do Pai, não acredita que a gente pode ser amado, e não acredita na gente. E aí realmente a gente fica nesse jogo imaturo, né? Que de uma certa maneira ela também reflete aqui quando ela fala do medo do julgamento, né? De dar poder para as pessoas, para a verdade do outro. Como é que o outro me enxerga, o que o outro vai falar de mim, por que eu não posso assumir
a minha consciência, né? E meu compromisso espiritual, por que eu tenho que me omitir? Então, eu fico, de uma certa maneira, tomado pelo amor do mundo e dos homens e perco o amor de Deus e o amor comigo mesmo. Né? E me vendo fácil. Né? E aí, realmente, eu tenho que dar conta da verdade do mundo, de ser jogado contra, né, aquela imagem que o mundo espera de mim, da qual eu não satisfaço, e aí eu sou tomado por críticas, por rejeição, né? Eu tenho medo dessa rejeição, eu tenho medo dessa crítica. Por quê, né? Isso me lembra, Gelson, a história da Maria Madalena na Boa Nova, que ela, quando narra ela indo encontrar Jesus, e ela tomada de medo de que ela ia ser julgada, que não iam receber bem ela, será que ela seria? Mas ela vai, né? E aí quando ela chega na presença de Jesus, ela diz, olha, eu queria ser uma dessas ovelhas, mas será que Deus vai me aceitar? E aí Jesus olha para ela com amor, e aí ele conta, né, que pela primeira vez ela realmente se sentiu amada. Eu acho que aí tem um ponto-chave, a gente não se sente realmente amado, né? Por Deus, por Jesus, pelo universo, e aí a partir dessa profunda conexão amorosa com Jesus ocorre toda a transformação. E aí ela ainda questiona Jesus, mas olha, agora eu vou falar, mas e como é que as pessoas vão me receber? E aí Jesus diz para ela, tá tudo certo, aceita as coisas que o mundo vai te dar também. E aí ela né, encontra um lugar ali, ela serve a muitas pessoas que eram afastadas da sociedade, que eram os leprosos e tal. Então a vida dela realmente se transforma a partir daquele momento em que ela sente o amor de Jesus. E aí todo esse medo do julgamento, de tudo que ela vai ter que enfrentar, aquilo não que talvez não tenha sido muito difícil para ela, né? Mas ali ela tinha forças, né? Porque ela tinha uma profunda confiança nesse amor, que eu acho que é essa falta de confiança, né, de que nós somos filhos do Pai, e essa falta de conexão com esse aspecto sagrado da nossa existência é que faz com que a gente não acredite muito nas coisas. Impressionante, né? Bonito mesmo, né? E tu vê, é um despertar, ela realmente se entrega, né? A esse amor, ela sente esse amor e se entrega e se transforma de tal maneira que ela faz um caminho de superação que nenhum outro personagem ali bíblico conseguiu, né? E por isso que Jesus aparece para ela quando ele ressuscita, como sendo esse símbolo do esforço dela de se superar, né? E realmente eu fico imaginando que ninguém confiava nela, puxa, uma mulher, porque as pessoas ficam presas no passado, olha o que ela fez, olha quem ela é, está se fingindo, né? E como a pessoa tem que ser forte, né, para poder sustentar esse caminho sem se perturbar com o jogo do mundo. E aí, no parágrafo 8, ela fala do que a gente precisa, então, né, para conseguir essa verdade. Então, ela fala que é necessário submeter as crenças ao crivo da razão, né, quando resistem ao escalpelo da lógica e do bom senso. Então, até que ponto a razão prevalece nessa minha fantasia ilusórica de não ser amado, de não ser digno do amor do Pai, de não poder... ou de me contentar com pouco, porque eu sou isso mesmo, então eu mereço mesmo as migalhas, né? Então, o quanto que é necessário essa separação do joio e do trigo, e aí ela vai estar falando no Despertar do Espírito os passos necessários para o encontro da verdade. Ela diz que o primeiro passo é a motivação. Então, eu preciso estar motivado para essa busca, para se libertar do marasmo, do pessimismo e do alto desamor e a indiferença. Então, voltando para a pergunta do Gelson, é por isso que a pessoa não quer muito ir atrás, né? Por que a gente não quer, então, adentrar essa verdade? Né? Aí entra o pessimismo, né? Aquele, ó vida, ó céus, ó azar, né? Ó perfeição, né? Então, por que eu vou sair daqui? Aí ela fala muito da preguiça, né?
muitas vezes por própria preguiça, né? Um desamor, um marasmo, não tem energia, né? A pessoa se encontra numa depressão em relação a si, e a esse grupo social, uma indiferença. Então, as pessoas estão ali sendo atropeladas na frente dela e a pessoa não faz nada. Então, o ser se torna indiferente quando ele está longe da verdade. Aí, depois, a coragem, né? Então, é necessário ter essa coragem para enfrentar o próprio medo, porque tudo que é desconhecido vai gerar medo. Então, o medo é algo que vem, é o primeiro sentimento desenvolvido no ser, né? Ainda quando ele está no mineral, quando ele vai enfrentar as agressões do vento, da tempestade, da chuva, já vai começando esses pródromos desse medo aí dentro dele, né? Então, ele precisa enfrentar o medo, enfrentar a humilhação, a queda do orgulho, né? Para ver que realmente ele é dessa forma, verificar a insensatez da ilusão em torno da falsa superioridade ou da tormentosa inferioridade. Então, é assim, ela completa, o lado escuro da personalidade se torna iluminado pela razão, pela oportunidade de crescimento libertador, desde que enfrente o ego, arrancando do epicentro. Então, é duro, né? Por isso que a gente não enfrenta, Gelson, porque descer do pedestal e perceber que além dele existe um eu muito maior que precisa ser amado e cultuado, que é essa energia que une, que deixa a pessoa inteira, isso dá trabalho, é o que a Marluz fala, né? É um trabalho lento, um trabalho minucioso, um trabalho demorado. Então, isso só com coragem. Sem coragem, a gente não faz isso, né? Para perceber, aí eu amo aquela frase do Jung, né? Que eu sou aquele que mereço a minha mais profunda caridade, de ver que eu sou esse mendigo que precisa do meu amor. Eu preciso do meu afeto, porque eu sou tão pequeno e eu não me amo que eu não permito que o outro me ame, né? Então, o desamor é o falta do amor que eu dou a mim mesmo. Eu não me mereço ser amado. E aí, eu tenho um termo que meus pacientes conhecem muito, eu falo, vai dando tiro no dedão do pé, porque a pessoa por si só vai fazendo com que o sofrimento aumente, né? Então, é por isso que ele vai conseguindo enfrentar as críticas, porque quando esse ego percebe que ele é pequeno e que ele precisa se dedicar a um eu maior, e ele percebe que o self que está no comando, então ele não se importa mais do outro achar o que quiser dele, ele sabe que aquilo não é verdade. Pode ser a verdade do outro, mas ele sabe, ele se acalma, né? Ele fica tranquilo porque ele sabe que não. Ele pode achar isso de mim. E eu gosto de uma frase que eu digo assim, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que o outro entende do que eu digo. Então, eu sou responsável pelo que eu sou, não pelo que o outro acha que eu sou. Se o outro acha que eu sou insuportável, eu sinto muito, mas o outro tem a liberdade de sair de perto de mim. Eu não preciso mudar porque o outro não gosta de mim, né? Então, só um ego forte consegue olhar para isso e ver que, olha, se você não gosta de mim, sinto muito, né? Mas eu sou assim mesmo, né? E não tem o que possa ser feito. Claro, eu vou tentar me melhorar, mas me mudar para agradar o outro, isso o ego não precisa mais, né? O ego sabe que é o self que está dirigindo, não é mais ele. Mas aqui eu acho que a Joana, ela pega a gente, olha o que é a leitura da pessoa, né? Aqui eu acho que ela pega a gente pela mão, assim, quem tá com uma autoestima um pouquinho ali, que não tá com todo esse ego, tá, Adri? E ela chega e diz assim, ó, as críticas e admoestações que te fazem não te devem perturbar, levando-te a desequilíbrios. Antes de mais nada, elabora o teu programa de ação, dispõe-te a executá-lo e, escudando-te no ideal que esposa, segue em frente, né? Então, achei aqui de uma delicadeza dela colocar isso, porque às vezes é difícil mesmo, se a gente pensa assim, né? Quantas pessoas mesmo têm, às vezes, um ego mais frágil, uma estima um pouco mais rebaixada, como é importante receber também uma palavra de incentivo, né? E aí, aquilo que você estava falando, realmente precisa da vontade, da coragem e da tranquilidade, porque ela fala isso, né? Precisa o tempo, a reflexão demanda tempo. Às vezes, mudanças substanciais estão acontecendo dentro de nós e lá fora ninguém está percebendo, mas
tá ocorrendo mudanças, né? Lentamente, a gente dando um passinho aqui, outro passinho ali, assumindo as nossas posturas, não de uma forma violenta, agressiva, mas de uma forma branda, pacífica, né? O próprio fato da gente poder suportar que o outro é diferente, isso já é um grande trabalho para o espírito, né? E para o ego também, vai dando a dimensão dele, né? Então, eu achei, assim, uma delicadeza aqui. É interessante, né, Marluz, que me lembrou uma história da mitologia que Hércules, ou Heracles, né, estava a convite da Atena, né, a grande deusa dos heróis e que regia, né, a vida de Hércules, protegia, e ele estava a serviço dela, que ela fosse em direção a Atenas, né, a cidade da qual ela era homenageada. E na estrada ele encontra um bichinho que atravessa o caminho dele. Ele pega com os pés grandes dele e esmaga aquele bicho, né? E segue adiante. Mas, para surpresa dele, um tempo depois, aquele bicho volta um pouquinho maior. Ele pega aquele bicho e joga assim, com toda a força pro lado assim, da estrada, esmagando ele. Mas, por incrível que pareça, de novo esse bicho aparece e ele está maior ainda. Ele luta com mais com esse bicho e consegue despedaçar, né? Até que pela quarta vez aparece aquele bicho maior do que ele. E aí quando ele vai lutar contra aquele ser, a Atena se apresenta para ele e diz: tu sabe que ser é esse? E o Hércules, não, mas eu estou tentando matar ele, quanto mais eu tento, mais ele aumenta. Pois é, por isso é intriga. Se tu parar para dar atenção para ela, querer combater, uma hora ela fica. Foca no que eu te pedi, foca na estrada e na direção certa. Não se perca com esse jogo da intriga, né? Então, por isso que Joana vai colocar, a gente não debater com os donos da verdade. Porque se a gente começa a querer se justificar ou querer combater, que fica que nem Hércules, né? Na armadilha, né? Daquilo voltar e aumentar, porque as pessoas se alimentam disso, se alimentam da fofoca, da intriga. Quanto mais tu dá atenção, mais agrada o mundo, né? Porque tu ficou perturbado, tu botou um valor desnecessário em cima daquilo. E aí ela, num segundo momento, né, na medida que ela vai trazendo essa questão bem prática, né, Joana, é interessante que ela vai trazendo os conceitos, vai refletindo e vai dando dicas muito práticas, muito positivas, né? Então, além de não se debater contra esse jogo, né, das pessoas que querem determinar quem tu é e serem os donos da verdade, ela diz: cuidado com o que tu valorizas. Então, a gente poder avaliar aonde a gente está colocando o nosso valor. Porque o nosso valor realmente alimenta daí aquela ideia, alimenta aquela verdade parcial, ilusória, e aí a gente, de alguma maneira, nos enredamos num jogo muito perigoso. Então, acho importante isso, né, que aquilo que a gente valoriza se torna verdade. Onde está teu tesouro, está teu coração e vice-versa. Né? Então, onde estão os meus valores, estão as minhas verdades. Então, o que eu estou valorizando na minha vida? Com o que me ocupo? O que me chama atenção? O que realmente rouba a minha energia, ou me envolve, ou me encanta? Então, a gente fazendo essa reflexão, a gente está vendo onde a gente põe a nossa verdade, o nosso interesse. E aí é fundamental que a gente possa realmente avaliar com critério e poder repensar a forma como a gente está conduzindo nesse jogo do viver, onde esse movimento todo de ser julgado e de julgar é parte do processo da vida, da qual eu tenho que cuidar para não cair. E é interessante quando ela fala assim que a maioria dessas pessoas, né, são combatentes apaixonados das suas verdades transitórias que não cedem, e ela fala, porque ainda não estão convencidos delas. E aqui a gente lembra do mecanismo de defesa da formação reativa, né? Que a pessoa realmente não acredita muito naquilo, mas se coloca
combatente de uma ideia oposta, porque no fundo, ele não sabe se aquilo é a verdade que liberta ou é essa verdade egóica da busca pelo poder em detrimento né, por falta de amor, né? Então, não dá atenção à opinião do outro. Então, olha o quanto ela vem e nos conclama isso, como Atena, né? Vai de uma vez para o objetivo que eu te falei e para de ficar aí matando os monstros pelo caminho, né? Então, ou seja, para de combater com o inimigo, com o oposto que tem uma opinião contra. Ok, o outro tem opinião contra, você pode não aceitar, mas respeita. E aí a gente vê no momento... igual agora, né, de eleições, ou num jogo de futebol, né, onde essas pessoas ferrenhamente vai defender o seu time de futebol, o seu partido político, enfim, sua religião, em detrimento da outra. Não, eu posso não aceitar a tua ideia, mas eu tenho o dever de respeitar a tua ideia acima de qualquer coisa. Então, é importante, nesse momento existencial que nós estamos, de pensar nisso, né? Que nós somos seres totalmente diferentes um do outro, cada um com a sua verdade, mas que o respeito, ele precisa existir para que a gente viva numa sociedade. Porque eu não posso matar o outro porque ele pensa diferente de mim, e isso não dá mais, né? Então, num momento em que o planeta está passando da transição para um planeta de regeneração, não dá mais para a gente aceitar esse tipo de comportamento. Então, eu preciso conviver com a diferença, eu preciso aceitar a verdade do outro, por mais que ela seja muito diferente da minha. Então, é importante debater sobre a verdade que liberta, né? Para não ficar preso em atavismos de mecanismos, né, de formação reativa, achando que a minha verdade é melhor que a tua, e aí eu posso matar em nome dessa verdade, né? Porque daí, né, Adri, intransigência, intolerância, elas não vão trazer o que a Joana está dizendo aqui, que é inerente à verdade, que é equilíbrio, que é estimular a ordem e o respeito às ideias dos demais, né? Então, quando a gente está na intransigência, na intolerância, né, a gente está longe dessa verdade. E eu me lembrei quando Jesus é entregue a Pilatos, né, e Pilatos pergunta: mas tu é o rei dos judeus? E aí Jesus diz para ele assim: mas vem cá, vem de ti essa pergunta ou alguém te disse isso? Lembra? E aí Pilatos diz: mas eu nem sou judeu, quem te entregou foram os teus companheiros mesmo, né? E aí se estabelece aquele diálogo que Jesus vai dizer: olha, o meu reino não é desse mundo. E aí Jesus diz para ele: olha, eu vim aqui para esse mundo para dar testemunho da verdade. Então, eu me lembrei dessa passagem que o Emmanuel trabalha ali no Caminho Verdade e Vida, ele tem uma reflexão sobre isso, né? E aí o Emmanuel pergunta, né, a partir da onde que a gente fica dando testemunho? A gente está falando coisas que nos falaram, ou nós estamos falando a partir da nossa experiência, né, com Jesus, com esse contato com essa verdade? Eu me lembrei dessa passagem porque eu achei muito interessante Jesus questionar ele. Quem é que te disse isso? Tu acredita nisso mesmo? Como é que é? Implicando ele, né? Levando ele à reflexão, né? Que é o que muitas vezes nós não fazemos, né? A reflexão. E acho importante que a Joana tenha essa preocupação, né, Marlúcia, realmente de reconhecer que a gente pode ser que a gente é livre. E que a gente pode usar da nossa lucidez, né? E assumir a nossa liberdade, né? E aí, então, de uma certa maneira, que a gente possa se posicionar de maneira muito consciente, né? E não ficar como esse jogo que Pilatos faz, né? Num jogo onde ele lava as mãos, não assume nada, e fica nessa retórica de uma fala, que é a fala do mundo, que não é a fala dele, e que ele não assume, né, qual é realmente a sua verdade e ocupa a sua liberdade de assumir quem ele realmente é. E Joana também é categórica nesse sentido, aqui no final do capítulo. Ela diz: desincumbe-te dos compromissos, sem preocupação com aquilo que os outros pensam sobre ti, tuas ações, tua vida. És livre para agir, assim como te tornarás escravos do que faça, colhendo conforme semeias. O mais não tem importância, exceto se preferes valorizar. Então, realmente, vamos se ocupar do que é essencial,
assume que são escolhas que tu faz, né? E tu vai pagar o preço dessas escolhas. Então não adianta todo mundo dizer que é assim, que é assado, né? Dizer, mas o mundo me falou que que a porta era essa. Não, a escolha é tua, né? E tu vai assumir o compromisso com a tua escolha. Então, vamos se desincumbir, né, dos compromissos a partir do que realmente a nossa consciência avalia, né, sem preocupação com o que o mundo pode pensar disso, até porque o mundo não vai pagar o preço da nossa escolha. Né? Você pode dizer, papai disse, mamãe disse, lá o pastor, o médium falou aquilo, não. A verdade tem que ser uma verdade fruto de um trabalho nosso, reflexivo, e de uma escolha, da nossa liberdade, da nossa postura, nossa atitude frente à vida. Não, e se eu não estou enganada, o Pilatos ainda diz depois, né? Olha, para mim esse homem é inocente, mas eu posso libertar né? E aí vocês querem que liberte ele? E o povo diz, não, Barrabás. Né? Então o Pilatos ainda ali, ele ainda diz, olha, eu estou percebendo que não é assim, mas ele não consegue assumir aquilo. Mas ele não assume, né? Ele diz, quem sabe, né? Será que ele fez, né? Mas ele está nesse jogo de interesse dos doutores da lei ali, que fizeram aquela armadilha para Cristo, né? E ele fica ali no meio do muro. Eu não quero nem me comprometer de acusar, mas também não posso dizer que ele não é um bandido porque tem os interesses aí políticos do mundo, da qual tem que fazer esse jogo aí de ficar, né, nesse esconde-esconde dos meus interesses internos e não assumo realmente aquilo que eu sou e aquilo que eu penso. Por isso que ela traz no Despertar do Espírito que Jesus realmente foi o exemplo máximo da busca da verdade, né? Então ela diz que para ele, né, para Jesus, buscar a verdade não se trata de uma verdade religiosa, de um partido político, filosófico, artístico, mas uma verdade que paira acima de todas as outras. Uma verdade soberana, livre de toda injunção egóica, que proporciona a paz interior acima da transitoriedade e faz superar a ansiedade. Então, ali ela já coloca esse Jesus como aquele que realmente veio dar o exemplo também da busca pela verdade. E aí está a diferença, né, Adriana, da figura de Madalena ou Magdala, né, que a Maluf trouxe, né, e a da figura do Judas Iscariotes, né, que estava preso àquela verdade política, não entendendo a lógica do Cristo, a lógica do amor. Que, tu vê, ele estava com Cristo, ele acreditava, de uma certa maneira, na proposta do Cristo, mas assimilando a proposta dentro da lógica dos homens, enquanto Madalena se entregou, né? Vivenciou, e aí ela despertou nessa consciência. Então, a verdade gera a consciência, né, do espírito, enquanto que Judas, apesar de ter conhecimento, não tinha consciência. Então, essa é uma diferença ali que é muito presente, né, da postura dos dois. E que eu acho que a impressão que me dá, né, é que Madalena sentiu o amor, né? Ela teve essa conexão pela experiência, né? E não ficou só na questão, ou não ficou na questão intelectual. E aí sim houve a real transformação. E é isso que ela conclui, né, Marluce, quando ela diz assim, ó, a verdade felicita sempre, deixa-te penetrar pela tua força dominadora e segue tranquilo, amparando por ela. Então é isso, né, que ela está dizendo exatamente isso. Para e permite que essa força te inunde, te penetre, né? Então nós usamos tanta fuga, tanto mecanismo de defesa, que a gente não para. Ela fala, eu gosto de um verbo, ela usa o pulular dos pensamentos. Eu imagino uma panelona da bruxa borbulhando aquele caldo grosso, né? Onde fica pululando coisas. Então, você não se permite que isso adentre, né? Porque você está tão ocupado com matar os monstros do caminho que você não permite que isso... Então, para um pouco, respira e entre em contato, se conecte com essa verdade que vai nos libertar dessas questões do mundo.
Com certeza, né? E Jesus é o grande libertador, porque ele realmente é o caminho para a verdade e para a vida, né? Essa verdade que é Deus, que é o amor, né? Então, que a gente possa, né, seguir aqui a proposta, o convite da benfeitora, que na verdade é o convite do Cristo, né, de se deixar realmente penetrar por essa verdade, né, e encontrar essa paz, né, e ver a verdade como algo que nos ampara, que nos sustenta, né, e não algo que nos ameaça, né? Tirar essa visão errônea, como se a verdade fosse uma ameaça e não uma força libertadora de amparo para nós. Nessas frases, né, só para terminar, ao deixar-me impregnar, renova-me. Eu acho que essa frase, né, então é a gente se deixar ser tocado, né, ter esses momentos de conexão mesmo, que ela fala ali na busca da estesia, do conhecimento, do mergulho. Então, como é importante esses momentos de conexão mesmo, de a gente se abre a essa sensibilidade maior. Com certeza. Então, que fica o convite a todos a gente poder voltar na leitura de Joana, né? Nunca é demais a gente poder retomar. Quem sempre descobre uma coisinha nova, interessante, no meio dos parágrafos, uma frase que nos toca, um dia nos toca mais uma, um dia nos toca mais outra. Então, é interessante a gente retomar o estudo sempre, né? Porque ele realmente é um manancial que não se esgota de conhecimento e sabedoria, né? E convidar a todos a permanecer nesse estudo com o capítulo 11, a tragédia do ressentimento. Agradeço a Marlúcia e a Adriana, então nos vemos no próximo encontro, então, a todos. Um grande abraço,